Bom, vamos para a aula de aerofotogrametria e topografia com drone. O fato é que depois que eu desenvolvi o curso de pulverização, a gente teve muito aluno aqui procurando apenas a parte de topografia. Então essa parte eu estou adicionando depois de um tempo, já que o curso existe, e ela serve para também preparar o aluno que vem aqui fazer apenas a parte de topografia, para quem quer fazer apenas o serviço de imagens. Então nesse curso a gente vai ver muito do que se dá para fazer atualmente com drones nesse segmento, especificamente de imagens, e também tudo que engloba uma operação desse tipo no campo, essencialmente os drones para topografia de agricultura. O fato é que é um mercado já sólido, um mercado que tem requerido esse tipo de serviço e diversos alunos meus já estão operando nesse tipo de mercado. Eu vou dar até um exemplo de ele faz análise de vistoria de áreas de empréstimos de cooperativas, né? Então a cooperativa vai lá, entrega um valor para o agricultor, para o produtor que vai fazer um número X de área. Então vamos colocar nesse exemplo aqui 100 hectares de soja e a função do operador de drone é ir em sequência na área desse produtor, fazer o acompanhamento da safra para ver se o produtor realmente está produzindo aqueles 100 hectares que ele pegou em financiamento com a cooperativa. Aí no final ele bate se está fazendo 100, se está fazendo 90, se está fazendo 80, se ele usou o resto do financiamento para comprar caminhonete nova e não estava especificado, esse tipo de coisa. Então é um trabalho que já tem segmento, já tem operações enfim, é muito interessante de estar conhecendo e de talvez até entrar nesse mercado tanto de topografia quanto com a pulverização, porque eles se agregam no final das contas. Com isso a gente consegue fazer o trabalho, por exemplo, de um serviço de taxa variável em pulverização. Então anteriormente a gente vai no campo, faz análise prévia de como que está a situação daquela produção, né, daquela cultura em si, e em sequência esse mapa é transferido para o drone de pulverização, que vai fazer a variação de quantos litros vai se pulverizar em áreas com maior quantidade de danos e áreas que estão precisando de menor quantidade de produtos. Então é um mercado bem interessante e que um acaba agregando bastante ao outro. Bom, o fato é que o uso de drones de topografia traz para a gente uma palavra não tão bem conhecida, que é a aerofotogrametria. Se a gente decompor ela tem muito significado. Vamos lá, vamos por partes. Primeiro a gente pega o prefixo aero, seguido do radical fotogra e o sufixo metria. Então, somando os significados, é a utilização de fotografias aéreas para realizar medições através de uma certa escala. Ou seja, realizamos imagens aéreas para tirar imagens, fotos de algum determinado local numa certa sequência e que no final isso tudo vai deixar aquela área, depois de tratadas as imagens, etc., em algo inteligível ao plano real, né? Ou seja, a gente pega toda uma série de fotos que tiramos do local, tratamos elas e elas vão trazer medições para a gente de uma área real e ela vai trazer resultado e isso vai ser interpretado e é justamente o que a gente vai ver ao longo do curso. Bom, antigamente a imagem de topografia, de aerofotogrametria, eles eram realizados em balões e com o tempo ele veio ser substituído por serviços realizados por aviões, por helicópteros ou até mais recentemente por satélites. Porém, existem algumas complicações com esses métodos que já são conhecidos por grande parte da população. O fato é que avião e helicóptero, a gente tem a dificuldade de ser muito mais custoso para se realizar esse tipo de trabalho, né? Colocar uma máquina para voar exige uma empresa específica com certificação para serviço de aerofotogrametria, tem a aeronave, tem todo o controle, tem a parte do piloto, é muito mais específico e de difícil entrada. E com satélites a gente tem a questão de ausência de qualidade das imagens, da periodicidade ser muito longa, de não depender tanto do cliente final e também do fato de que se naquele momento as imagens forem tiradas em um dia nublado, elas vão ser inutilizadas até o próximo ciclo.
Então o drone veio justamente para eliminar esses problemas, porque a gente tem a qualidade da imagem, né? Tem até câmeras específicas com uma qualidade muito melhor atualmente, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, e o fato de ser uma tecnologia de um valor mais acessível, do piloto não precisar de uma formação tão longa, da empresa ainda não precisar ter algumas especificidades que a ANAC impõe, justamente em termos de aeronaves de aerofotogrametria. Então o drone ele veio com um mercado muito interessante, parece até que ele foi projetado para realizar esse tipo de serviço. Bom, e atualmente a gente tem dois tipos de aeronaves quando se trata de VANTs, né? Os drones. A gente tem a primeira que seriam os multirotores, que são mais famosos no mercado, e a gente tem os tipos de drone de asa fixa. E qual que é a diferença de um para o outro para o serviço de topografia e imagem? Bom, se tratando do multirotor, ele tem uma finalidade mais ampla. Ele já consegue ser utilizado em casamentos, em imagens publicitárias e também para o mapeamento. Enquanto de asa fixa, ele já tem um propósito muito mais específico, que é essencialmente o serviço de topografia. E a diferença depende muito do tipo de área que você vai operar, do tamanho das áreas. Porque se a gente considera a diferença de tempo de voo de um para o outro, a gente já cai em um problema se for área muito grande e se for uma aeronave multirotor. Porque o multirotor tem cerca de 25, 30 minutos de voo, enquanto o de asa fixa ele já consegue se sustentar durante 2 horas em voo. Portanto, por voo, o drone menor, o drone multirotor, ele vai fazer cerca de 60 hectares por voo para ter a qualidade que uma cultura demanda, e enquanto isso o de asa fixa já vai conseguir cobrir uma área de 2.000 hectares com um voo apenas, também considerando toda a qualidade que um tipo de topografia em cultura exige. Por outro lado, o drone multirotor tem o benefício de ter tanto voo manual quanto automático, e o drone de asa fixa ele só consegue ter o voo automático. Por isso que com o drone multirotor a gente tem uma gama maior de possibilidades, enquanto o de asa fixa ele já consegue fazer essencialmente o trabalho de topografia, porém ele faz muito bem feito, né? Ele rende muito mais, ele dura muito mais e ele abrange uma área muito maior de operação. E aí fica ao seu critério, depende da região que você vai atuar, do tipo de cliente que você tem, se você vai fazer um serviço de imagem e topografia para em sequência fazer a pulverização com drone, se você vai fazer topografia para na sequência fazer com avião, aí depende muito do que você tem em formato de negócio. Porém, está aqui a característica dos dois. Bom, então vamos aqui para a parte de mercado e as suas aplicações com drone de imagem. A gente tem inicialmente uma alternativa que é da inspeção visual, né, de medição de áreas. Então a gente consegue trazer para o dia do voo o KML, o KMZ, que é o arquivo do Google Earth, justamente com uma maior qualidade e para aquele dia. É bem interessante para fazer acompanhamento de área, contagem de árvores, para uma cidade também dá para fazer a parte de contagem de postes, de casas, metragem das casas e por aí vai indo. E para acompanhamento de safra, inclusive essa foto aqui abaixo ela foi feita na própria Getec, a gente tem a parte de controle e manutenção do que está acontecendo com a nossa área em termos de índices foliares, né? Então a gente consegue um acompanhamento de índice de pragas, índice de ervas daninhas, e com isso esse acompanhamento, contanto que seja mensal, quinzenal, depende da safra que você trabalha, né, ou que o seu cliente trabalha, você vai fazendo um controle melhor do que está acontecendo na área e já fazer tratamentos preventivos ou corretivos, dependendo do prazo que você faz, né, o seu trabalho de imagem, e conseguir muitas vezes ganhos de até 20% nas operações, considerando áreas que não têm esse acompanhamento on time, né? Esse acompanhamento quase que ao vivo das áreas de topografia. Então são serviços bem bacanas de fazer com drone e que tem um bom valor agregado tanto para o operador e essencialmente para o cliente final, porque para ele vale a pena ter esse controle, ter essa informação na mão. Olha que alternativa interessante, utilizar o drone para acompanhamento de obras
e também pré-obra, ou seja, você vai com o seu drone, faz a imagem de uma rodovia, de uma obra, independente do tamanho que ela tenha, né? A gente já viu aqui quais são as alternativas de drones para áreas menores, para áreas maiores. Enfim, com esse tipo de informação, você consegue acompanhar toda a obra ao longo do tempo, inclusive após feita numa rodovia, por exemplo, conseguir identificar pontos necessários de manutenção. Então o engenheiro faz toda a parte de análise tanto da obra quanto das imagens que você captou com o drone ou o próprio engenheiro captou. Então, com esse tipo de informação, consegue tomar as ações necessárias ou apenas manter a obra como que ela está. Então, muito bacana de acompanhar a obra com o drone. Olha que trabalho interessante possível de realizar. Fazer toda a imagem de acompanhamento de linhas de alta tensão para empresas energéticas. Por que é interessante? Primeiro que a gente consegue a informação do estado desses linhões, dessas linhas de energia. Também fazer a contagem de postes e o georreferenciamento de onde eles estão. Inclusive, é possível a gente embarcar na nossa aeronave uma câmera com sensor de calor. Então, com isso, a gente consegue dar o resultado de determinados pontos e fazer a análise de onde está esquentando mais do que o normal, para que a equipe de terra, a equipe dessa empresa consiga fazer a manutenção, a troca das linhas, etc., da onde esteja dando problema. Agora imagina o quanto isso economiza em termos de gastos, porque recentemente a única opção possível de se realizar era com helicópteros. Agora com um drone embarcado de alto rendimento, uma asa fixa, por exemplo, e fazer esse mesmo trabalho com tanta qualidade quanto, fica muito mais interessante em termos de preço, de valor gasto. E para a companhia de energia, isso é muito importante. Olha que trabalho interessante possível. Fazer acompanhamento de desmatamento ilegal em áreas de preservação. Então nós como operadores podemos colocar missões diárias e autônomas para que facilite esse acompanhamento e essas imagens sejam enviadas para o seu cliente final, seja governo ou alguma empresa, alguma ONG que tem interesse nesse acompanhamento, para que consiga controlar de forma mais efetiva as possibilidades de desmatamento, que a gente sabe muito bem que acontece, que são difíceis de se controlar. Então o Vant veio para ajudar muito esse tipo de operação, e isso é extremamente rico, tanto para o nosso trabalho, quanto para o contratante, quanto para o mundo em geral. Aqui um trabalho muito interessante que a gente pode fazer, mas também um pouco complicado, né? Porque com isso a gente consegue fazer a atualização de todas as dimensões prediais de uma cidade inteira. Claro que dependendo do tamanho da cidade vai demandar muito mais trabalho, muito mais tempo, né? E quanto menor, mais fácil. Mas com isso a prefeitura consegue ajustar anualmente o custo dos impostos prediais, ou seja, o IPTU. Então a prefeitura consegue ver se está sendo feito algum tipo de novas obras que não foram licenciadas, que não tiveram alvará, pode fazer a contagem do terreno, da área construída e por aí vai indo. Então é um trabalho interessante que a gente pode realizar, tanto a nível de prestador de serviço, como agentes do governo propriamente, realizando esse tipo de trabalho, esse tipo de operação. Com o nosso trabalho de imageamento, também é possível realizar a conta de volumetria em áreas de mineração. Além de questões ambientais óbvias, que realmente pode dar multa para essas empresas, é bom para fazer um controle do que eles têm ali naquela área e de como que estão as operações de mineração. Então é um trabalho bacana, é um trabalho que facilita muito a vida de empresas gerais, como a gente está vendo aqui, e esse é mais um segmento de atuação para pilotos de drones. E o que é GSD? A sigla significa Ground Sample Distance. É o quanto um pixel representa a distância na vida real. Funciona de forma muito similar a um mapa. Quanto maior a quantidade de pixels, menor vai ser a qualidade da sua imagem. Porém, você vai ter um rendimento maior no seu voo. Mas tem que ficar muito atento quanto a isso, porque em geral na agricultura o quanto a gente precisa de centímetros por pixels em geral é de 5. Menos do que isso é muito, né? A gente vai perder muita operacionalidade, e menos do que isso a gente não vai conseguir uma série de informações importantes para o nosso serviço.
essencialmente a questão de densidade foliar, entre outras informações muito importantes para a agricultura que a gente já viu aqui nesse curso. Então você tem que ficar muito esperto com a sua altura de voo, justamente para ter os centímetros por pixels necessários para ter boa qualidade no seu trabalho e operacionalidade. Qual que é a diferença entre precisão e acurácia? Bom, são muito semelhantes, mas obviamente são diferentes, senão a gente não teria estar com esse slide aqui rolando com essa aula. A diferença é a seguinte: a precisão é o quanto as dimensões do seu mapa estão de acordo com o real, ou seja, se representam a mesma área e a mesma distância. Por outro lado, a acurácia é 100% dependente do sinal de GPS, ou seja, com um receptor de melhor qualidade, você vai ter melhor acurácia e isso vai determinar o quanto ficará assertivo o seu mapeamento junto com o seu serviço. Portanto, se você faz o seu mapeamento utilizando um RTK de base, de mão, qualquer que seja, ou voando com o próprio drone, você certamente está usando um receptor de muita qualidade. E com isso você consegue uma acurácia de centímetros e até milímetros de erro. Portanto, fica um serviço extremamente preciso se utilizadas as ferramentas certas e as melhores ferramentas possíveis no mercado. Bom, para melhorar a nossa acurácia, existe a possibilidade de utilizar pontos de controle. Eles podem ser tanto os naturais, tanto quanto artificiais espalhados ao longo da área. Isso é interessante de utilizar para trabalhos que demandam uma acurácia tão expressiva. O fato é que você pode escolher como mapa de linhas em cana-de-açúcar ou um georreferenciamento. Além dos pontos de controle, existem outras duas alternativas para aumentar a sua acurácia no trabalho de mapeamento e georreferenciamento. Bom, nós temos o RTK e temos o PPK. Os nomes já dizem muito. RTK vem de Real Time e o PPK vem de Post Process. O fato é que enquanto você está utilizando o RTK, você fica obrigado a ter essa conexão entre o drone e a estação base de RTK. Então normalmente essa comunicação vai ser feita via rádio, mas ela tem que perdurar ao longo do trabalho inteiro, o que demanda um certo custo, porque você tem que ter várias antenas, dependendo de onde você opera, e são antenas de valor expressivo no mercado. E aí nós temos a tecnologia PPK, que primeiro você faz o voo, independente de estar conectado a uma antena RTK, e posteriormente, no momento de processamento dos dados, essas imagens elas são automaticamente corrigidas pelo processo PPK. O interessante é que ambos conseguem entregar uma altíssima qualidade e uma altíssima acuidade. Bom, o que é o ortomosaico? O ortomosaico basicamente é a junção de todas as fotos que nós tiramos durante o nosso trabalho de topografia, ou seja, o drone foi lá, foi tirando diversas fotos a cada distância, a cada tempo, enfim, isso é configurável no sistema, mas no final são muitas fotos. E você tornar isso em um ortomosaico vai transformar todas aquelas imagens que tiramos em uma única, definindo o local onde a gente quer mapear, e a partir dela que a gente começa a fazer todos os outros trabalhos que a gente viu até o momento, ou seja, aquele trabalho de índice foliar, ver a questão de altitude do terreno, entre diversas outras informações que a gente consegue com isso, e portanto fica inteligível para nós de enxergar o mapeamento completo. Esse trabalho, essa imagem, esse ortomosaico finalizado, ele pode ser tratado ou em dispositivos e ferramentas, softwares online, que você sobe as imagens, joga e eles fazem todo o tratamento para nós, os operadores, ou você pode usar o AutoCAD ou ArcGIS, enfim, tem diversos softwares que conseguem fazer esse uso, esse tratamento do ortomosaico.